do ponto de vista historiográfico, o mundo está presenciando nessas últimas horas um recuo de 77 anos. Né? Nós estamos voltando a conviver com fantasmas que imaginávamos exorcizados pelo sistema criado em 1945, no pós-guerra. Né? Do ponto de vista mais prático, naquilo que afeta mais diretamente o Brasil, essa incursão da Rússia na Ucrânia produziu uma instabilidade econômica que terá impactos negativos na economia mundial e também na brasileira. A inevitável alta dos preços dos combustíveis, dos fertilizantes, além do provável impacto sobre a carestia dos alimentos, tudo isso vai puxar a inflação para cima. O Banco Central vai ter que esticar a fase dos juros altos, o que anestesia a economia, potencializando a perspectiva de um crescimento econômico pífio ou negativo em 2022. Tudo isso complica o plano político, Fabíola, do Bolsonaro de obter um segundo mandato. As pesquisas detectam uma preocupação acentuada do eleitor brasileiro com temas econômicos, sobretudo inflação e desemprego. O Vladimir Putin ordenou o ataque à Ucrânia no instante em que a prévia da inflação oficial no Brasil subiu, em fevereiro, para 0,99%, puxando o índice acumulado em 12 meses para 10,76%, se não me engano. O Banco Central estimava que a inflação atingiria o pico até maio, quando começaria a declinar. Essa crise irradiada a partir da Ucrânia deve prolongar o ciclo de carestia, empurrando a irritação dos brasileiros com os preços para mais perto das urnas. Metade da população brasileira sobrevive com uma renda familiar mensal inferior a 2 salários mínimos. 2/3 da população tem um rendimento abaixo de 3 salários mínimos. É esse contingente que rala para encher a geladeira quem decide a eleição. A exemplo do que fez na pandemia, o Bolsonaro sempre poderá tentar terceirizar responsabilidades, culpando a crise internacional, os governadores ou quem quer que seja. O problema é que, no presidencialismo brasileiro, a crise costuma ter a cara do presidente. E o superlucro de 106 bilhões que a Petrobras acabou de anunciar, com um repasse de 37 bilhões para o Tesouro Nacional, isso compromete o esforço do Bolsonaro para grudar no ICMS dos estados a culpa pela alta dos combustíveis. De resto, Fabíola, ao manifestar a sua solidariedade à Rússia e fazer pose de pacificador ao lado do Putin, o Bolsonaro como que se transportou para a zona de guerra. Era a pessoa errada, no local impróprio e na hora mais indevida. E não foi por falta de aviso. É muito vergonhoso, né, Josias? Porque não faz nem uma semana que isso aconteceu, virou meme no Brasil, né? E o presidente falando, não, tá tudo em paz, enfim. Mas eu acho que nem vale a pena a gente falar sobre isso.